Olá a todas e todos, sou Durval Matheus Maurino, graduando do quarto ano de Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Vamos dar início à apresentação. Modelo preditivo para a função tardia do enxerto em pós-transplante renal imediato. Esse projeto de pesquisa é realizado por mim, com coautoria do graduando Pedro Guilherme, sobre orientação do professor Luiz Gustavo Modelli da Nefrologia. Bom, então o transplante renal é a melhor terapia substitutiva para pacientes que se encontram em situação de insuficiência renal crônica terminal. E a sua realização implica um espectro de desfechos que variam desde uma condição de rejeição aguda do enxerto até seu pleno funcionamento. Em caso de transplantes realizados com o doador falecido de órgãos, dentro desse espectro tem-se a função tardia do enxerto, que é quando o paciente evolui com quadros de anúria, creatinina elevada, sendo necessária terapia dialítica nos primeiros 7 dias pós-transplante. Com relação à epidemiologia do transplante renal no Brasil, aqui está um gráfico do Registro Brasileiro de Transplantes, da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, que mostra que em 2019 foram realizados mais de 6 mil transplantes renais, e desse total, cerca de 83% foi realizado com doador falecido de órgãos. Né? Com relação à epidemiologia da função tardia do enxerto, são escassos os estudos, o que já denota uma dificuldade de predição desse desfecho, né? Mas aqui na direita estão dois principais estudos nacionais que vão revelar incidências desse desfecho entre 54% e 71%. Bom, com relação ao objetivo do nosso estudo, né, então é a criação de um modelo preditivo para a ocorrência da função tardia do enxerto, buscando minimizar o risco de ocorrência desse desfecho, né, facilitando o manejo da condição clínica de pacientes que porventura venham a desenvolvê-lo, com a identificação dos principais fatores contributivos. Com relação à metodologia, trata-se de um estudo retrospectivo com uma amostra de 624 casos, coletados de pacientes que fizeram um transplante entre o início de 2010 e agosto de 2017, e a coleta de dados se deu a partir do registro de internação e prontuários físicos e eletrônicos pelo sistema Data Transplante. O ponto-chave da nossa pesquisa é a estatística preditiva, com a utilização do Machine Learning, uma ferramenta da inteligência artificial que permite fazer predições futuras de desfecho como a função tardia do enxerto, a partir de modelos supervisionados que vão fazer uso de ferramentas como a regressão logística, mas que inovam no sentido de acrescentar modelos de processamento de dados ao longo de todo o processo estatístico. Para dar um exemplo, para vocês entenderem isso um pouco melhor, vamos supor que eu tenho uma variável da minha coleta que tem alguns dados faltantes. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma imputação pela mediana a partir dos dados presentes dessa variável e fazer o preenchimento desses dados faltantes. Por que isso seria interessante? Porque ele permite uma maior acurácia na montagem desses modelos preditivos. Bom, com relação aos resultados obtidos, fazendo esse processamento de dados, a gente teve que excluir 13 casos que obtiveram o nosso desfecho indeterminado, e a partir de um total de 611 casos, então, 350 deles evoluíram com a função tardia do enxerto. No gráfico 2 à direita, a gente tem a correlação entre as variáveis mais significantes correlacionadas com o nosso desfecho, sendo as 8 principais delas: idade do receptor, sexo do receptor, tipo de diálise realizada, idade do doador, IMC do doador, hipertensão do doador, creatinina final do doador e tempo de isquemia fria. Bom, nesse gráfico 3, a gente tem um comparativo com relação às diferentes acurácias dos nossos 4 principais modelos preditivos obtidos. E só para relembrar, a curva ROC, ela vai fazer uma correlação entre o grau de sensibilidade e 1 menos a especificidade, para correlacionar essas diferentes acurácias, e uma forma de a gente mensurar essas acurácias seria fazendo um cálculo da área abaixo dessa curva ROC, que seria o cálculo da Area Under the Curve, AUC, a sigla. Então, aqui abaixo a gente pode ver que o modelo XGB3 obteve uma acurácia de 62,5%, o modelo SVM polinomial uma acurácia de 63,13%, o modelo Randall Forest uma acurácia de 63,15%, e aqui na direita, o nosso principal modelo, que foi o de LMNet, com uma acurácia de 63,13%, e nesse gráfico um destaque para as variáveis de maior importância, sendo as 3 a creatinina final do doador, o tempo de isquemia fria e a idade do doador. Bom, então fazendo uma discussão acerca desses resultados, o nosso estudo obteve uma incidência da função tardia do enxerto de 57,8%, o que vai ao encontro dos estudos nacionais que reportam incidências entre 54 e 71. Fazendo um comparativo com cortes internacionais, elas têm uma incidência de função tardia do enxerto inferior a 30%. A gente percebe a grande dificuldade de predição do nosso desfecho em questão, pois todos os nossos modelos obtiveram acurácias inferiores a 70%, sendo que o principal obteve
uma acurácia de 65,3% e uma especificidade relativamente elevada, de 83,91%. Né? Quando a gente pensa nas principais variáveis, como fatores de risco, então a gente vai ter a idade do doador, creatinina final do doador e o tempo de isquemia fria. Né? Fazendo uma análise crítica e comparativa com as coortes internacionais, a gente tem uma média de idade similar e até inferior, uma média de creatinina 50% maior e um tempo de isquemia fria muito elevado, uma média de 22,9 horas, que tem grande contribuição para a função tardia do enxerto, né? Se a gente fosse pensar num manejo mais adequado, o que poderia ser feito, né? Essa idade do doador, que pode até ser inferior, com relação às coortes internacionais, denota que eles têm um manejo mais adequado com relação ao doador, porque mesmo tendo uma idade superior, a incidência do desfecho em questão é inferior a 30%, né? Como a gente poderia ter um melhor manejo? Então, para tentar diminuir esse tempo de essa média elevada de creatinina final, é pensar na redução do grande uso de drogas vasoativas, né? E o tempo de isquemia fria, a gente poderia pensar na elevada extensão territorial, né, do nosso país, então pensar como poderia fazer uma reorganização do trabalho no sentido da realização do transplantes para uma diminuição desse tempo, né? Também a utilização de soluções de preservação do enxerto, procurando diminuir nessas lesões de isquemia e reperfusão. Bom, e por fim, tem uma foto do grande ilustre geógrafo Milton Santos, né? Que numa das entrevistas, que inclusive foi para aquele documentário Por uma Outra Globalização, que é um livro dele, né? Ele comenta da importância da ciência em fazer essa análise, esses estudos para predição de eventos futuros. Né? Pensar que o machine learning é uma aplicação disso, então, o futuro da estatística no campo da saúde, né? Lembrar que não existe neutralidade na ciência, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o uso de modelos de inteligência artificial sendo aplicadas para a construção de logaritmos com dados populacionais, né, que muitas vezes envolvem dilemas éticos, quebra de protocolos e sigilos de segurança, né, a gente tem aqui uma opção contrária, né, o uso no campo da saúde no sentido de pensar uma maior promoção de saúde e qualidade de vida dos usuários atendidos pelo nosso Sistema Único de Saúde. Aqui estão minhas referências. Muito obrigado pela atenção.